Queridos irmãos, gostaria de conversar com vocês hoje um pouco sobre o capítulo 3 do livro de Gênesis. Lembrando que o nosso objetivo é alcançar pessoas que não têm ido à igreja em função da pandemia, ou você por algum motivo não foi possível ir, fica aqui o nosso conselho para que você nos acompanhe. E nós vamos dar algumas diretrizes para que você leia e estude esse texto. Hoje nós vamos trabalhar com Gênesis capítulo 3, verso 1 até o versículo 5. Então, Gênesis 3, verso 1 até o verso 5. E vamos iniciar esta abordagem trabalhando aqui com o versículo 1, que nos mostra 3 características da serpente. Diz que a serpente a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito. Aqui nós vemos a primeira característica, é que a serpente é sagaz. A segunda característica, que ela compõe o grupo dos animais selváticos. E a terceira característica é que ela foi criada por Deus. Serpente, portanto, não é um mito, não é algo que Satanás criou, ou que não, foi o próprio Deus quem criou. Outra coisa que vemos nesse texto, à luz do contexto, é que apenas no livro de Apocalipse, no capítulo 12, verso 9, por exemplo, é identificada esta serpente aqui do capítulo 3 do livro de Gênesis com Satanás e o diabo e o nosso inimigo. No livro de Apocalipse tem essa identificação. Chamamos atenção para o termo sagaz, que significa esperto, astuto, malicioso, sensato. E às vezes nós encontramos esse termo nas Escrituras como uma qualidade e outras vezes como um defeito. Jesus Cristo em Mateus 10, por exemplo, diz que nós devemos ser prudentes como a serpente. Por outro lado, nós encontramos textos como em Salmos 83, verso 3, mostrando um aspecto negativo da sagacidade. Continuando ainda nesse primeiro verso, nós vemos a primeira investida da serpente sobre Eva, quando ela faz uma pergunta, mas de forma afirmativa, ao dizer: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E nós vemos logo a resposta da mulher. E na resposta, nós percebemos pelo menos 3 coisas estão claras aqui. A primeira é que ela sabe que há uma árvore no meio do jardim. Segundo, ela sabe que não deveria comer do fruto e ela chega a dizer nem tocar nesta árvore. E terceiro, que ela sabia que estavam sujeitos à penalidade de morte caso desobedecesse ou descumprisse aquilo que foi estabelecido. Verso 4, nós vemos a segunda investida da serpente. Nessa segunda investida, ela contesta, dizendo: é certo que não morrereis. Quando ela contesta, quando ela faz essa afirmação, é certo que não morrereis, 2 coisas acontecem. Primeiro, ela afirma que Deus mentiu. E segundo, ela afasta, ou pelo menos tenta afastar o temor do coração de Eva. Se Eva não tem temor de morte, Eva não tem medo das consequências da sua falha. Então ela poderia tranquilamente seguir adiante. Nesta segunda afirmativa, ou investida, nessa segunda investida, alguns autores ou teólogos afirmam que quando a serpente falou assim para Eva, que é certo que ela não iria morrer, a serpente estava, de certa forma, próxima ou enrolada na árvore e comendo do fruto. Claro, as escrituras não falam sobre isso, mas esses teólogos chamam atenção para o forte argumento da serpente para convencer a Eva que ela de fato não morreria.
o que, embora a Escritura não fala, não é algo impossível de ter acontecido. A terceira investida, nós vemos no verso 5, ao afirmar a serpente que quando eles comerem do fruto, ou quando Eva comer do fruto, acontecerá pelo menos duas coisas. A primeira é que os seus olhos serão abertos, e a segunda é que eles serão conhecedores do bem e do mal. E sendo conhecedores do bem e do mal, eles seriam como Deus. Nesse caso, a serpente acusa Deus aqui, no verso 5, de ser ciumento ou egoísta e ser injusto, porque queria o benefício de conhecer o bem e o mal apenas para ele. Encontramos aqui também nesse texto, ao final do verso 5, que Eva estava sob prova. E ela, se aprovado ou se aprovada, ela teria uma continuidade da vida que ela possuía no jardim. Seria a perenidade da vida que ela gozava no jardim. Ao passo que, se ela desobedecesse, ela perderia esta vida que ela gozava naquele jardim. Eva estava num paraíso e, de certa forma, sem ameaças. Esse era o contexto que ela vivia. E, de repente, ela encontra uma serpente que pertencia ao grupo, aqueles que foram nomeados por Adão. E essa serpente lhe traz propostas interessantes, propostas razoáveis, propostas que aparentemente tinham um fundo de razão dentro da sua capacidade de pensar. E aqui nós vemos que Eva foi chamada a tomar uma decisão. A partir da fala da serpente, Eva fica na seguinte situação: o que vai ser feito? Ouvirei a serpente ou ouvirei a palavra de Deus através do meu esposo, através de Adão? Eu vou ouvir quem? Qual voz eu ouvirei? Essa é a situação que Eva se encontrou nesse momento. Este texto, e vamos até aqui, nos apresenta algumas coisas interessantes, algumas lições, e nós gostaríamos de compartilhar com você. A primeira é que hoje também nós ouvimos, no mundo que vivemos, pelo menos duas palavras. Ouvimos a palavra de Deus e ouvimos a palavra da serpente, que nos traz conselhos, que nos traz diretrizes, que nos traz propostas as mais diversas. Essas duas vozes estão presentes no mundo e nos nossos dias. Outra lição que esse texto nos traz é que a palavra de Deus ela é sempre desafiada pela lógica humana. A lógica humana da serpente vigente nos nossos dias faz com que nós sejamos levados a ouvir a voz da serpente e a ignorar a voz de Deus. A lógica é muito grande. A razoabilidade nos faz pensar que, de fato, a serpente parece ter razão. Esse é o contexto que vivemos no nosso mundo. Outra coisa que o texto nos ensina é que Deus é sempre soberano no universo, que nada o pega despercebido. Deus não está sujeito a riscos, não está sujeito a ameaças, não está sujeito a surpresa, não está sujeito a serpente ou ações ou vozes de qualquer serpente. Nada dessas coisas escapam ao seu domínio, ao seu controle, à sua soberania. Deus, portanto, é soberano no universo, independentemente das circunstâncias. Outra coisa que esse texto nos ensina é que a palavra de Deus ela é sempre verdade e ela sempre nos conduz a bom termo. Ela sempre nos leva para o caminho do nosso bem. Ela sempre promove a nossa felicidade. Ela sempre traz a nós
a bem-aventurança. Ela sempre alcança e satisfaz os desejos do nosso coração, os anseios da nossa vida. Portanto, queridos, esse texto nos ensina que a palavra de Deus é verdade. E, aliás, o próprio Senhor Jesus certa vez afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E continuou dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.